Deus. E não somente isso, gente, não somente a forma da oração é variada, mas o conteúdo dela também é muito variado. Um breve exame da Escritura revela isso. Paulo aqui, ele menciona dois tipos, não é? Dois conteúdos, não é? Ele agora se refere à oração, não tanto quanto à maneira, mas ao conteúdo dela. Ele fala de oração e súplicas, aí no início do verso 18, e no final do verso 18 ele fala da súplica por todos os santos, aí já determinando o objeto da oração, que é orar pelas demais pessoas. A Bíblia, Paulo menciona então aqui súplicas. A súplica é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro de alguém muito necessitado. E Deus, o próprio Jesus nos estimulou a que nós suplicássemos a Deus. Quando ele disse lá em Mateus capítulo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Isso é súplica, alguém batendo na porta, por favor abra, por favor abra. Alguém buscando com intensidade, demonstrando desejo muito profundo de receber aquilo. Alguém pedindo em súplica diante de Deus. Então, nessas variadas formas de oração, nós nos apresentamos diante de Deus primeiro com súplica, pedindo diante dele aquilo que nós carecemos, expressando diante dele as nossas necessidades, que não são poucas. O próprio Deus nos estimula a fazer isso, e Paulo lá em Filipenses capítulo 4, de 6 a 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração e súplica com ações de graças. A palavra de Deus diz então que nós podemos suplicar a Deus por tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que traz dificuldade e problemas ao nosso coração. Além da súplica, a Bíblia também menciona a adoração, que a gente esquece com frequência. Geralmente súplica é o nosso tipo predileto de oração. Quando a gente vai orar, ou oração espontânea, ou oração preparada, ou com os irmãos, ou em segredo, a gente vai pedir. A gente vai, se chega a Deus para pedir alguma coisa. Mas a adoração faz parte de toda oração. Um dos tipos muito comuns da Bíblia é adoração, ou seja, você diante de Deus, reconhecer quem Ele é, os seus atributos, relembrar as suas obras, as suas bênçãos e dar a Ele glória e louvor. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Que nós nos ajoelhamos diante de Deus só para dizer para Ele: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, a Tua grandeza ultrapassa a minha compreensão, as Tuas obras, elas permeiam toda a terra, que variedade, que riqueza, a Tua majestade está acima dos céus, não há Deus semelhante a Ti, Senhor. Aqui estou para Te adorar, para dizer que Tu és o meu Deus, em nome de Jesus, amém. Se levantou e foi embora. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Só adorar a Deus pelo que Ele é. Mas a adoração, ela faz parte da vida de oração do crente. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, Atos 16, com Paulo e Silas, presos na prisão lá de Filipos, depois de ter sido chicoteados. Diz lá o texto que pela meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. O cantar hinos é uma forma de adoração, adorando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tinha feito e que haveria de fazer. Outro conteúdo é a gratidão ou ação de graças, onde nós nos lembramos alegremente de tudo que Deus tem feito, das bênçãos que Ele já nos deu, quer seja em secreto, quer seja com os irmãos, quer seja na oração preparada, ou mesmo de repente levantar a voz a Deus e dizer: Deus, eu te agradeço, quantas coisas o Senhor me deu, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pelo meu sustento, obrigado por isso que o Senhor, por esse livramento, obrigado por essa cura que o Senhor me deu, por essa resolução de problema, uma vida de gratidão. Paulo, inclusive, aqui mesmo, próximo, ele já tinha dito no capítulo 5, verso 20, um pouco antes, dizendo que nós devíamos dar sempre graças a Deus, inclusive como parte para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ou ainda, um outro conteúdo da oração, a confissão, não somente
pedir a Deus, não somente adorar a Deus, não somente agradecer a Deus, mas confessar a Deus os nossos pecados, concordar com Ele, com aquilo que Ele diz a nosso respeito, que nós somos pecadores, e junto com isso pedir a Ele perdão, nos humilharmos diante dEle, abrirmos o coração e dizermos: Deus, eu tenho feito isso, eu tenho errado nisso, eu tenho falhado nisso, eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me guarde, não me deixe mais cair em tentação, me ensina a vencer esse hábito pecaminoso, me ajuda a fugir da tentação, me livra do homem mau. 1 de João capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E como é que nós confessamos os pecados? Não é um homem, não é o pastor, mas é a Deus. Davi, no Salmo 32 e no Salmo 51, esses dois salmos foram escritos por Davi depois que ele pecou com Batseba. Ele adulterou e mandou matar o marido da amante, e foi repreendido pelo profeta Natã, e a Bíblia diz que ele se humilhou e se arrependeu diante de Deus, e escreveu dois salmos expressando publicamente o seu arrependimento, o Salmo 32 e o Salmo 51, em que ele pede a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu nasci em pecado, em iniquidade concebeu a minha mãe, tem misericórdia de mim, Senhor. Confissão seguida de pedido de perdão também faz parte das nossas orações. Outra coisa que faz parte das nossas orações, de acordo com a Bíblia, é o lamento e o clamor. É simplesmente chorar diante de Deus por causa de uma tragédia, como por exemplo uma morte, uma perda, um acidente, uma doença. Às vezes a gente não sabe o que dizer, a perda, estamos de luto, estamos tristes, estamos magoados, estamos doloridos com alguma circunstância adversa da vida, e nós simplesmente chegamos diante de Deus e nós lamentamos, e nós choramos, e nós fazemos como Neemias, naquela situação que eu já mencionei, diz ele que ele então lamentou diante de Deus, depois que ele estava na presença do rei, antes dele chegar na presença do rei, ele estava lamentando, ele estava chorando diante de Deus pela situação do seu povo lá no cativeiro, e fazendo isso com jejuns e quebrantamento. Esse é o papel do jejum, ele vem é uma forma de expressar esse sentimento de clamor, de lamento, de quebrantamento e humilhação diante de Deus, e essa é a razão pela qual no dia de hoje nós estamos jejuando também, para que nós não somente lamentemos o estado da nossa alma, os pecados do nosso coração, a situação do nosso país e a situação da igreja evangélica em geral, mas nós também clamemos diante de Deus verdadeiramente. Um outro conteúdo pouco usado, mas que a Bíblia fala também, é o questionamento respeitoso. É você brigar com Deus, não é? Como por exemplo Abacuque não entendia porque que Deus estava levantando a nação dos assírios para destruir a nação de Israel. Como é que o Senhor pode usar o ímpio para castigar o justo? O Senhor que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como é que o Senhor vai levantar o rei da Síria, o ímpio rei da Síria, para abater o teu povo contra o qual o Senhor tem uma aliança? Como é que o Senhor pode fazer isso? E Abacuque então, no capítulo 1 do seu livro, ele questiona a Deus. A oração de Abacuque é uma oração de questionamento sincero diante de Deus. Deus, eu não entendo porque é que o Senhor está fazendo isso. Eu não entendo porque é que o Senhor está agindo dessa maneira. A mesma forma Jó, quando ele se viu privado de tudo que ele tinha, num único dia, ele começou a questionar a Deus: o que foi que eu fiz com o Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Eu perdi tudo que eu tinha. Não é que eu sou perfeito, não é que eu não mereça nada, mas eu não fiz nada específico que tenha merecido a tua ira. Por que o Senhor está me tratando dessa maneira, Deus? E vários dos salmos, em vários deles você encontra a mesma atitude, ou Davi, ou outro salmista se chegando para Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor está demorando? Deus, por que o ímpio prospera? Por que os teus inimigos e os nossos inimigos estão pisando em nós? Por que o Senhor está me fazendo passar por essa dificuldade? Poucos crentes fazem isso, mas é uma maneira lícita de oração. Você chegar diante de Deus e abrir o coração com Deus e dizer: Deus, eu não estou entendendo. Deus, está muito difícil viver dessa maneira. Essa situação toda, ela me aflige, eu não estou vendo uma solução. Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor está demorando?
Por que o Senhor não cumpre aquilo que o Senhor disse? Onde estão as tuas promessas? Às vezes o crente fica meio receoso de fazer isso com Deus, não é? Eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado. Você pode chegar diante dele, abrir o coração e respeitosamente questionar a Deus, pegá-lo pela palavra, não é? O Senhor prometeu isso, e por que isso não está acontecendo? Por que isso não está sucedendo conforme o Senhor falou? E então estes são alguns tipos e formas de oração que a Bíblia menciona, e que estão todos aqui incluídos nisso que Paulo diz: orando com toda oração e súplica, ou seja, com todo tipo, de todas estas maneiras, com todos estes conteúdos. Ou seja, a oração é um exercício, é uma disciplina espiritual muito rica, variada, não tem nada monótono na oração. Ao contrário, é alguma coisa estimulante. Você pode falar com Deus de todas estas formas, maneiras. Eu nem tive tempo aqui para falar na questão da postura, não é? Mas você pode estar de joelhos, você pode estar em pé, você pode estar deitado, você pode levantar as mãos para o céu, você pode fechar os olhos, você pode abrir os olhos. Então, há tantas outras coisas. É algo dinâmico, porque envolve um relacionamento rico e pessoal com Deus. Não é algo frio, não é reza, não é algo escrito, mas é um relacionamento vivo com Deus, portanto, extremamente variado. A vida de oração, portanto, é uma vida desafiadora, intrigante, está longe de ser alguma coisa maçante e repetitiva.